Boa noite, povo de Deus. Amém. Que a graça e o poder de Deus esteja sobre cada um de nós, nos trazendo a alegria, a disposição em fazer a obra dele com todo o nosso vigor. E a você que nos assiste também pela internet, receba a porção dobrada do teu Santo Espírito, trazendo para você uma noite agradável e de espírito profundo diante dele, louvando a ele de todo o teu coração. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor nesse momento e vamos orar agradecendo ao Senhor por todas as coisas que nos tem feito, um dia maravilhoso, e colocar diante dele a nossa adoração. Senhor, muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor, e estarmos, Pai amado, mais uma vez na tua casa e trazer a ti o melhor louvor de adoração a ti, grandioso Deus, e saber que o Senhor sonda os nossos corações, sabendo, grandioso Deus, que o desejo nosso é servir ao Senhor com alegria. Por isso, Pai amado, dá uma noite agradável, uma noite de louvor e adoração, e tudo aquilo que viermos a fazer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Ensina-nos a orar, Pai, ensina-nos a pedir, ensina-nos, grandioso Deus, a estar na tua presença a cada momento. Por isso, sonda os nossos corações e aprove ao Senhor responder segundo a tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 417 do cantor cristão, Brilhar no Viver. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Continuando de pé, vamos louvar ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que isso possa ser a nossa oração diante de Deus, a ter um coração puro diante dele em todas as coisas que nós fazemos. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova no espírito e na palavra.
difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Crê em mim? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova o espírito na palavra. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. A igreja pode se assentar. Nós vamos colocar diante de Deus nossas petições. Os irmãos que quiserem pedir o irmão Dirceu para tocar uma música, um violão nesse momento, onde nós vamos estar colocando diante de Deus as nossas petições. E aqueles irmãos que quiserem vir à frente, trazendo em seu coração um agradecimento, uma pessoa que você quer colocar diante de Deus agora, você vê como sacerdote dessa pessoa, a sua vida, né? Alguma coisa que você está precisando, Deus sabe aquilo que você vai estar trazendo em seu coração. E eu acho esse momento um momento muito importante. Os atos que a gente também pratica no culto, eles também chegam à presença do Senhor. Eu sempre aproveitei muito esses momentos e eu sempre fui muito necessitado de Deus. Então eu sempre estive à frente
nesses momentos de oração, trazendo em meu coração a minha necessidade, para que Deus pudesse ver o meu coração, sondar o meu coração. Eu tenho certeza que Deus já sondou cada coração que está aqui à frente. Nós vamos colocar diante de Deus também a nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Jair, irmão da nossa irmã Maria Rita, ela está aqui com certeza trazendo seu irmãozinho também em seu coração. Ele fez uma operação muito delicada de coração e teve algumas complicações, e ele está com muita dificuldade ainda internado. Então vamos orar, lembrar em nossas orações sempre por ele e pelo seu esposo também, o Valnério, que tomou um tombo. Se alguns irmãos aqui não sabem ainda, ele teve uma fratura, né, no fêmur, e ele precisa de operar. Até agora não foi operado, mas Deus está providenciando com certeza. O Ormindo, o irmão João também, o Oswaldo, que vai operar no dia 6 de julho, a Alda, esposa do pai da irmã Naná, a Emanuele, e o Antoni. Não sei como é que está o Antoni. Como é que ele está? Tá bem? Tira só um pouquinho a máscara. Está bem, graças a Deus. A gente ficou orando essa semana toda quando soube que ele estava internado. Graças a Deus já está bem. Então, agradecer a Deus pela vida do Antoni e a recuperação dele. O Marcelo, filho da irmã Marinalva, Florentino, irmão de Seu, Aidaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Pastor, colocar também na coluna a minha prima, irmã Gilda. Ela caiu e levou um tombo, quebrou o fêmur, e colocar diante de Deus para que Ele aprove ao Senhor fazer todas as coisas. Como é o nome? Astrogilda. Nome bonito, né? Não tem como a gente esquecer. Quem? Bom, eu vou fazer uma referência aqui, não vou dar idade, mas vou falar que está fazendo aniversário, tá? O irmão Carlos, a irmã Dinéia, estão fazendo aniversário, fizeram aniversário essa semana. 35 anos. Okay. Garotão. Tá bom, tá? Garotão. Tá bom, garotão, né? 72 anos, né? Aleluia. Espetáculo, né? Aleluia. Amém. E a irmã, né, Diné, também fez. Não precisa falar a idade não, eu não ouvi não, tá? Não precisa falar. Mulher, então, não pode falar a idade não, mano. Não faz isso não. Mas ele também não daria 72 anos, né? Daria uns 71,5. 72. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela alegria de podermos ter aqui os irmãos, gratos a Ti, Pai, pelo seu aniversário, como é o caso do nosso irmão Carlos e a irmã Dinéia. Pai, os outros irmãos que estão aqui, gratos, Senhor, porque alguma coisa foi respondida também, de acordo com aquilo que eles estavam precisando, com as suas necessidades. Muito obrigado pela recuperação do Antoni. Senhor, muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor cuidou dessa criança enquanto ela estava lá no hospital. E, Senhor, está cuidando do casal também. Nós cremos nisso, Senhor, que são os seus pais. Pai, toma-os em tuas mãos. Pai, abençoe, Senhor, os pedidos feitos aqui na nossa coluna de oração. Tu sabes a necessidade de cada um deles. E também abençoe cada irmão que está aqui à frente. Senhor, não sabemos a necessidade deles, mas com certeza o Senhor sabe. E, Senhor, que Tu possas estar derramando a Tua misericórdia, a Tua unção e respondendo cada pedido, cada necessidade, conforme a Tua santa e bendita vontade. Abençoa a Tua igreja aqui nesse lugar. Faz-a prosperar, faz-a crescer, Pai. Faz-a ficar mais forte, para que o Teu evangelho também, com mais intensidade, seja pregado aqui em São José do Embaçaí. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Esse é o momento de você trazer o seu dízimo, a sua oferta, colocar diante de Deus, que Ele cumpre todas as coisas. Queremos agradecer a presença daqueles que nos visitam, o casal lá atrás, estejam
Deus esteja abençoando e sinta-se alegre e feliz ao nosso meio. Receba um abraço de toda a igreja sobre a vida de vocês, e toda a igreja seja bem-vinda em nome de Jesus. Escolher o melhor lugar para louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor. Aquilo que você colocou diante de Deus, creia que Ele proverá. O pastor vai falar. Eu vou pedir licença, irmão Manzanel, desculpa. Pode falar. Os irmãos podem ficar de pé. Nós temos aqui o cofre, que é de missões estaduais. Aqueles irmãos que ainda não sabem, né? Esse é um cofrinho aqui especial. Toda oferta que nós arrecadarmos aqui irá para missões estaduais. E nós ainda estamos com a campanha de pagamento do nosso computador. Então, os irmãos que puderem continuar ajudando até que nós paguemos o computador, ele está sendo pago, né? Esse computador, e já está sendo abençoador para a gente na obra do Evangelho. Nós já temos usado ele. Então, os irmãos que puderem ajudar também na compra do nosso computador, nós também pedimos que ajude nesse momento de ofertório. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá.
mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela Vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá. Amém. Podemos assentar, irmãos. No tribunal de Deus. Na mensagem de hoje nós vamos ver alguém que estava nessa situação. Uma situação na qual Satanás era o acusador, o anjo estava ali intercedendo por aquele homem, e Deus estava diante daquele tribunal ali, sendo o juiz. E nós vamos estar lendo em Zacarias capítulo 3, versículos de 1 a 10, na Nova Versão Internacional, esse texto bíblico que fala sobre a visão do profeta Zacarias, na qual o sumo sacerdote Josué estava diante de Deus ali, sendo acusado por Satanás. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição: declara o Senhor dos exércitos, e removerei o pecado desta terra no único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Ajude-nos a aplicar em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Zacarias, ele foi um profeta pós-exílico. Ele foi um profeta que profetizou aqueles que vieram do cativeiro babilônico. Ele era contemporâneo de Ageu, também o outro profeta pós-exílico, que chamou a atenção do povo a colaborar com a obra da casa
do Senhor agiu, ele profetizou muito aquele povo naquele período. O povo voltou do cativeiro, eles faziam a obra de Deus, mas eles não colocavam zelo e intensidade na obra de Deus. Então, os profetas estavam vindo para falar a eles de uma forma que eles entendessem que não era apenas realizar mecanicamente a obra do Senhor, mas entender o que era a obra do Senhor. O culto, ele já não tinha aquela seriedade e também aquela motivação, ou melhor, aquilo que o povo dava não era o melhor. Para vocês terem uma ideia, os profetas estavam falando sobre isso. Olha, vocês, quando vocês vêm trazer as suas ofertas, vocês trazem o cordeiro que está manco, o cordeiro que ficou cego, o cordeiro que vai morrer. Vocês me trazem o resto. Quer dizer que é assim que vocês vão me adorar? Trazendo aquilo que para Deus serve, né, em outras palavras. E era isso que estava acontecendo. O povo estava vivendo esse tipo de culto a Deus, um culto que era as sobras. Então, quando há essa visão do profeta Josué, era uma visão também de toda a Jerusalém. Jerusalém, ela tinha sido retirada ali do fogo, né, daquele momento de cativeiro, vindo para a sua terra. E Jerusalém tinha que fazer o seu papel profético, o seu papel sacerdotal. Quando Deus separou o povo de Israel, não separou para ter uma família responsável por essa função sacerdotal, mas todos eles seriam sacerdotes de Deus. Sabiam disso, irmãos? A palavra de Deus assim nos ensina. E aí o próprio povo pede, Moisés, faz o seguinte, representa a nós diante de Deus. Eles entregaram a Moisés esse ofício, mas o ofício sacerdotal era de todo Israel. E aí vem Jesus Cristo, vem a pregação do Evangelho, vem as Escrituras e nos ensina que esse ofício, mais uma vez, foi entregue a quem? Ao povo de Deus. E quem é o novo povo de Israel? É o novo Israel de Deus, que somos nós. Então cada um de nós é um sacerdote diante de Deus. Então esse momento de acusação também é um momento em que nós também vamos nos reportar ao momento da visão e nos colocar ali como aconteceu com o sacerdote Josué. Não é aquele Josué que saiu, né, de Canaã junto com Moisés, não, às vezes a gente confunde isso. Teve uma vez que eu preguei esse texto, o irmão Josué, aí o irmão depois na porta virou, Josué, né, foi sacerdote. Eu falei, peraí, qual Josué? Não vamos confundir, né, esses Josués da história, não. Esse é o sumo sacerdote Josué. Mas ele estava diante do tribunal de Deus, e diante do tribunal de Deus, diante de Deus, nós vemos a necessidade de estarmos preparados por causa da oposição de Satanás. Olha o que acontece no versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Por quê? Satanás, um pouco antes, Satanás estava à sua direita a acusá-lo. Satanás ainda faz isso diante de Deus a respeito de nós? Faz. Ele nos acusa diante de Deus. Satanás sabe no que ele pode nos acusar? Sabe? Ele conhece as nossas fraquezas, né? Nós não podemos ter dúvida disso. Satanás sabe exatamente
quais são as nossas fraquezas. E nós também precisamos reconhecer as nossas fraquezas. E isso é importante na hora, no momento da acusação. Olha, quem vai ser acusado, nós não vamos receber essa acusação a viva voz, não. A nossa alma é que vai ser acusada diante do tribunal de Deus. E a nossa alma vai sentir o peso da acusação de Satanás. Sabe que isso já aconteceu comigo uma vez, irmãos? Literalmente. Eu não estava vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. Eu não estava vivendo, eu era filho vindo de uma família evangélica, criado na igreja. E na minha época de juventude, eu comecei a dar as minhas pisadas de bola, mesmo continuando na igreja. E eu não me emendava, as pessoas podiam falar o que quisessem comigo, né, me chamar a atenção, me chamar com carinho, e eu não conseguia abrir os meus olhos, eu não conseguia. E Deus permitiu que uma noite eu chegasse em casa, e estivesse deitado, eu deitava numa beliche em cima, meu irmão embaixo, e nesse dia, eu comecei a orar, e eu orava a Deus, mas eu não orava com muita intensidade. Vou falar, né, abrir o coração para os irmãos, eu não tinha intensidade para orar, porque eu não me sentia bem até orando, porque quando você está cometendo algum erro, você se sente enfraquecido nessas horas. Isso é normal na fé de alguém que não está andando de acordo com a vontade de Deus. E eu comecei a orar. Olha, irmãos, eu ouvia nitidamente Satanás falando ao meu ouvido: você é safado. Desculpe os termos que eu vou usar aqui agora, mas era exatamente isso que ele usava para mim. Você é safado. E, irmãos, eu sabia muitos textos bíblicos para repreender o diabo, e eu falava: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí a voz vinha mais alta ainda: você é safado. E eu, aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. O diabo: você é safado. E aumentando, e aumentando, e eu me angustiando, irmãos. Você imagina, criado na igreja, sabendo que quem estava no meu quarto naquele momento era o diabo, porque eu via que não era meu irmão, eu dava para perceber que não era meu irmão que estava falando aquilo naquele momento, perto de mim, perto da minha beliche, e aquilo aumentava, e eu me angustiando. Teve uma hora que eu virei para ele e falei assim: eu sou safado. Falei assim mesmo: eu sou safado mesmo. E aí ele foi: safado, e foi embora, como se fosse saindo pela janela. Irmãos, eu me quebrantei naquele dia, eu chorei, eu entrei em amargura de alma. Naquele momento em que o diabo me acusava, ele tinha toda a razão. Naquele dia eu fui vencido no tribunal de Deus, eu tenho certeza disso. Mas que bom que eu perdi naquele dia, porque depois daquele dia, eu fiquei 2 dias sem conversar com os meus colegas, com meu irmão, e aí eles vieram me procurar, falaram: rapaz, está acontecendo alguma coisa com você, você não é tão para baixo assim, o que está acontecendo que você está tão desanimado assim? Eu falei: pois bem, eu vou falar para vocês. Falei, aí todo mundo que estava errado, que andava também comigo, virou para mim e falou assim: você tem que se consertar. Quando estava comigo, estava fazendo a mesma besteira, mas falaram isso para mim. Eu falei: eu sei que eu tenho. Eu falei para eles: eu sei que eu tenho. E, irmãos, para mim aquilo ali foi um divisor de águas. Eu reconhecer que eu estava errado diante de Deus e podia ser acusado por Satanás. Depois daquele dia eu fiz um propósito no meu coração: Satanás nunca mais vai me acusar. Eu vou buscar andar nos caminhos do Senhor. É difícil. Mas o pastor é todo certinho. Não existe ninguém todo certinho. Não existe. Nós somos pecadores. Nós ainda continuamos com as fraquezas. Eu reconheço as minhas fraquezas. Sei que as tenho.
mas agora eu cuido para que eu não caia novamente, para que o diabo não venha com toda razão e me acusar e falar, você é safado, e destruir ali aquele momento meu. Olha, eu fiquei com os meus sentimentos abalados, irmãos, mas aquilo foi tão bom para mim. Cair diante daquela situação foi tão bom, que eu precisei me levantar, e Deus me deu a mão, e eu me levantei. Podemos cair na acusação de Satanás, podemos ser acusados até por não estar fazendo alguma coisa errada. Satanás faz isso. Vamos lá, um outro tribunal de Deus. Vamos para onde agora? Quem vai acertar agora? Que os filhos de Deus estavam chegando à presença de Deus e Satanás também, a rodar pelo mundo. Jó, foi Jó, não é, irmão? Vê se não é isso que eu estou falando. Quando chegou Satanás, Deus com aquela alegria, vixe o meu servo Jó, não, peraí, ele é tudo isso que o senhor está falando, mas ele te serve debalde, ele te serve porque o Senhor supre todas as necessidades dele, o Senhor abençoa ele, tira tudo dele. Satanás ainda o acusou de servir, por quê? Por interesse, porque Deus o ajudava, porque Deus o abençoava. Tira as bênçãos sobre a vida dele, tirou. E aí o que aconteceu? Jó continuou sendo um homem sincero diante de Deus. Ele foi firme na sua fé. Ele não amaldiçoou a Deus e morreu, como a sua mulher falou para ele, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, ele questionava a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas em nenhum momento Jó, ele foi acusado por Deus, mas Satanás o acusou. Então Satanás, ele tem essa característica de estar sempre nos acusando diante de Deus, acusando a nossa alma, colocando um peso sobre a nossa alma. Mas no tribunal de Deus, nós temos que estar preparados diante da acusação de Satanás. Em segundo lugar, no tribunal de Deus vemos a necessidade da restauração. Aí está o anjo ali, naquele momento em que a acusação está sendo feita, e ele diz assim, este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O que é uma roupa impura? Isso significa impureza espiritual. Josué estava naquele momento em impureza espiritual, e ali tinha que ser providenciado, retirada a impureza daquela vida, daquele que estava diante de Satanás e diante de Deus. O que aconteceu com Isaías mesmo? Senhor, eu sou um homem que habito no meio de um povo impuro, e eu também tenho impuros lábios. Aí o que ele fez? Ele fez um querubim sair lá, pegar no altar uma brasa viva. Agora os teus lábios estão purificados. Só o Senhor pode purificar a nossa vida. Diante do tribunal de Deus, só Ele pode nos purificar. E essa impureza, ela vai se apegando à nossa vida. A gente pode ver na última ceia, onde os discípulos estavam ali na discussão, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior? Eu sou maior, né? Procurando saber quem era o maior. Jesus, ele pega ali, com toda simplicidade, coloca em sua cintura uma toalha, senta e começa a lavar os pés dos discípulos. Por quê? Aquele ato. Porque naquele momento estava havendo uma impureza espiritual naquele momento. E é assim, se nós formos aplicar aquele momento à nossa vida nesse mundo, os discípulos, eles estavam como que andando nesse mundo e carregando as impurezas desse mundo. E nós
carregamos as impurezas desse mundo, porque nós andamos nele. Então isso apega em nós. E como isso é possível? Ficarmos puros. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos um Deus que pode nos purificar. Nós não precisamos andar com a impureza que há nesse mundo, que se apega em nós. A nossa vida é o reflexo daquilo que está dentro de nós. E era o que estava acontecendo também no tribunal de Deus. Nós precisamos romper para reconhecer que precisamos da purificação. Romper com o mundo, porque isso também é bíblico, mas nós temos que buscar a purificação de Deus. É interessante que esse reconhecer a nossa impureza, como começa, nós citamos Isaías, vamos voltar lá em Isaías também. Quando a gente lê no livro de Isaías, ele fala assim: ai daqueles que se embebedam, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo, não é verdade? Isaías não fala isso lá no seu início do livro? Ele vai falando, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Na visão do templo, quando está acontecendo aquela visão, o que ele fala? Ai daqueles, ele fala, ai de mim, ai de mim. Irmãos, quando nós estamos diante de Deus e precisamos de restauração, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e falar, Senhor, ai de mim, ai de mim. Eu preciso de restauração. Eu preciso que aquilo que está destruído dentro de mim seja restaurado, porque no altar do Senhor, para que haja o fogo do céu, vou lá agora em Elias, o que aconteceu naquele processo todo ali no Monte Carmelo, onde teve aquele embate entre Baal e Deus? Os sacerdotes chegaram lá e o altar a Baal já estava ali. Por quê? Havia adoração direta ali, então o altar estava ali, os 400 profetas estavam lá, reunidos para adorar a Baal, e eles tinham aquilo dali sempre organizado, sempre bem mantido. Mas quando foi fazer a adoração a Deus, o que teve que se fazer em primeiro lugar? O altar precisou ser restaurado. Eu quero que Deus, Ele responda, eu quero que Deus me ouça, eu quero que haja fogo dos céus. Não é fogo, não é destruidor, não é resposta de Deus, fogo como resposta de Deus. Eu quero que haja fogo dos céus, eu quero ver o fogo do céu. Pois bem, teu altar precisa ser restaurado. Eu preciso de restauração. Nós precisamos fazer isso com a nossa vida, estar sempre voltando diante de Deus e falando para Ele, Senhor, restaura o meu altar, restaura a minha vida, porque eu preciso disso. Porque é cuidado, irmão, restaurar é cuidado. Você pode ter a tua casa toda bonita, mas para de fazer qualquer coisa nela, né? De dar uma pintura nela, de consertar os rebocos. Depois de algum tempo tua casa ela vai estar quase caindo, se bobear, porque ela precisa de restauração. Assim também a nossa vida diante de Deus, nós precisamos ser restaurados diante de Deus. Naquele momento precisava haver restauração na vida de Josué. Em terceiro e penúltimo lugar, vemos a necessidade de restauração de autoridade espiritual. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Cada um dos irmãos que estão aqui, os irmãos precisam entender isso. Você precisa ter autoridade
espiritual, porque Deus, Ele te dá essa autoridade. Amém? Você tem que entender isso. Deus te dá essa autoridade. E nós vamos ver aqui algo que o anjo pede para que seja feito. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O que significava o turbante numa vestimenta sacerdotal? Autoridade. Autoridade. Irmãos, quer ver? Quando Pedro e João, ele vai para o templo, no capítulo 3, ele vai para o templo, e aí tem um homem manco, um homem coxo à porta do templo. E aí Pedro e João olham para aquele homem olha para Pedro e João, e o texto diz: e ele esperava receber alguma coisa deles. E eles tinham. E aí o que eles falam? Não tenho, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, seja curado. Quem pode falar em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja abençoado? Um servo do Senhor. E Deus lhe dá essa autoridade. E diante do sinédrio, eles falam: mas espera aí, vocês não podem fazer isso. Não podemos falar daquilo que temos visto e ouvido. Vocês estão diante de alguém que foi curado, e nós não podemos curar nesse nome de Jesus? Não, vocês não podem curar. Tá bom, é isso que vocês acham que a gente vai fazer? Tá bom. O que Pedro e João faz? Continuam pregando o evangelho, e almas vão se convertendo, porque eles usam a autoridade do nome de Jesus. Quem tem essa autoridade? Uma frase que as pessoas estão usando muito: em nome de Jesus isso vai acontecer. Vejo tantas pessoas usando essa frase, mas quem que tem autoridade para usar essa frase? Você, sacerdote de Deus. Se você tem medo de ter essa autoridade, ou se você se acha muito sem condição de ter essa autoridade, você não pode se eximir daquilo que Deus te deu. Deus te deu autoridade para pregar o evangelho. Sabe qual é a maior autoridade que nós temos? O evangelho de Jesus Cristo, quando nós pregamos ele. Hoje pela manhã, né, eu estava falando isso. Olha, pode ser quem for, quando eu começo a falar da Bíblia, eles param e ficam olhando. Por quê, Viseu? Porque você tem autoridade. Eles sabem que você pode falar de Jesus, porque Jesus te deu essa autoridade. Irmãos, o Espírito Santo, ele é aquele que habita no coração daquele que crê, habita no crente, amém? Mas eu acredito também que o Espírito Santo, ele é tão poderoso, que ele habita na vida do crente e consegue também passar aquilo que nós sentimos para as outras pessoas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Algo que nós não vemos, mas o Espírito Santo faz. Ele fala ao coração das pessoas, mesmo que nós não falemos. Isso vem através de quê? Atitudes do crente, testemunho cristão. E ali não há pregação de palavras, tem o testemunho pessoal do crente e a ação do Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa. Ou nós estamos assim no lugar onde há um sepultamento. Irmãos, sempre quando eu estou dando uma palavra eu falo: irmãos, o Espírito Santo, ele é tão poderoso que ele já está consolando o coração daqueles que creem, e também consola o coração daqueles que estão aqui, que ainda não creram. E não é assim? Vê se não é. Então nós estamos fazendo um culto de gratidão em um sepultamento, que aquela pessoa, principalmente aquela pessoa, foi crente em Cristo Jesus. Por mais que aquela pessoa não esteja angustiada, não há gritaria, não há desespero. Por quê?
Eu creio que é o Espírito Santo que está aqui naquele momento consolando os corações. Eu creio. É claro que Ele age com poder naquele que é dele, naquele que entregou o seu coração para Jesus. Mas o poder do Espírito Santo está em nós, está no novo Israel de Deus, está nos sacerdotes de Deus desse tempo. Você é o sacerdote de Deus para esse tempo. Você tem a autoridade, você tem o poder do Evangelho para ser pregado, é o poder de todo aquele que crê, é o poder para a salvação. Olha, é a dinamis de Deus, costuma-se dizer isso, porque quando nós vamos no original grego, quando fala do poder, fala de um poder de explosão, como se fosse uma dinamite. E é isso que acontece na vida de uma pessoa, uma explosão de poder. E esse poder está onde? Está nos lábios do sacerdote de Deus, que proclama o Evangelho da salvação. Em quarto e último lugar, na presença de Deus, nós temos esperança. Já pensou se não fosse ali aquela advocacia do anjo, falando a respeito de Josué e defendendo ele? E hoje, quem nos defende? Ele é o nosso advogado, Jesus Cristo. Nós temos um paráclito. Meu pai gostava muito de usar essa palavra. Alguém já ouviu falar em paráclito? Né? Paráclito é aquele que faz o nosso, faz a nossa intercessão, né, de oração. Ele que fala com Deus. Mas o nosso advogado é Jesus Cristo. E é interessante que aqui nota-se que é o anjo de Deus. É uma coisa também para aqueles que aprendem a Bíblia, percebem isso. O anjo de Deus estava naquela reunião. E teologicamente, muitos teólogos creem que naquele momento não era um anjo de Deus, que a Bíblia ela faz essas referências. Um anjo de Deus e o anjo de Deus. Quem é o anjo de Deus? Quando se fala o anjo de Deus, Jesus Cristo estava ali naquele tribunal. Então, diante de cada acusação, diante de cada situação, Jesus Cristo estará pronto a advogar por nós. Mas haverá um dia em que esse tribunal não terá mais o advogado, mas terá Jesus Cristo, o juiz. Eu ouvi, né, em uma pregação, essa ilustração de um homem que ele sempre advogava para uma pessoa que cometia alguns delitos, cometia alguns crimes. E esse advogado era muito bom. E ele sempre pegava as causas desse homem e levava à justiça e ganhava. E aquele homem tinha sempre uma nova oportunidade. E assim foi durante muito tempo. Mas teve um dia que aquele homem cometeu um ato e ele já não ia há muito tempo diante do tribunal. E quando chegou no momento dele ir, ele mandou procurar aquele advogado. E quando chegou perto do dia, ele encontrou aquele advogado no fórum. E ele veio falar com ele: que bom, eu quero que você pegue a minha causa. Aí ele: já peguei a sua causa. Você já pegou a minha causa? Sim, já peguei a sua causa. Que bom, então sei que vou ser absolvido, sei que, né, mais uma vez eu vou ficar livre. Eu falei: não, agora eu peguei a sua causa não para defendê-lo, mas para julgá-lo, porque agora eu sou juiz e o seu julgamento chegou em minhas mãos. Olha, enquanto nós estivermos diante de Deus ainda nesse mundo,
Ele ainda pode nos defender. Jesus Cristo ainda pode nos defender. Ele vai defender nas nossas causas, Ele vai ajudar, Ele vai restaurar, e Ele vai vencer. Ele vai nos dar outras oportunidades, mas no dia em que estivermos diante dEle, e Ele vier como juiz para julgar todas as pessoas, aí Ele vai julgar segundo aquilo que nós fizemos aqui nesse mundo. Quais foram as nossas decisões? Qual foi o nosso modo de agir? Será que o diabo tinha razão diante de todas as acusações? Olha, ele pode estar tendo todas as razões para te acusar até agora, mas hoje é dia de restauração, pode ter certeza. Você pode estar vivendo uma vida de impureza, mas hoje, diante de Deus, nós podemos ser purificados. Nós podemos estar vivendo com a nossa alma angustiada, com o peso da acusação do diabo sobre nós, mas hoje a libertação, porque nós estamos diante de Deus, e Ele está disposto a te abençoar, a te livrar, a te restaurar, a te purificar, a te livrar do acusador. Quantas pessoas estão sendo acusadas dia e noite, mas agora quer vencer o acusador? Vem para mais perto de Deus, se aproxima mais dEle, pede a Ele, se coloca diante dEle, para que Ele possa fazer aquilo que você não pode fazer pela tua vida. Você não podia fazer nada naquele tribunal, só Deus que podia fazer diante da acusação do diabo, diante daquilo que estava sendo apresentado naquele tribunal. Deus pode perdoar os nossos pecados, Deus pode nos dar uma nova oportunidade. Hoje é dia de nova oportunidade diante de Deus. Você entendeu isso? Nós temos que aproveitar esses momentos diante de Deus, para que Ele possa trabalhar a nossa vida, para que Ele possa restaurar a nossa vida, para que nós possamos chegar diante do diabo preparados para tudo aquilo que nós vamos enfrentar diante de alguém que quer destruir a nossa vida, destruir a nossa família. Nós podemos vencer, nós podemos usar da autoridade de Deus. Deus te dá essa autoridade sacerdotal. Olha como eu falo isso para as pessoas. Às vezes as pessoas me pedem para orar por algumas situações, e às vezes crentes em Cristo Jesus, eu falei: você já orou? Não, mas você já orou? Eu quero que o meu filho seja abençoado. Você que é pai, orou pelo seu filho? Você tem orado pelo seu filho? Saiba que o sacerdócio principal sobre a vida daquele filho é seu, não é do pastor. Ore pelo seu filho. Mas meu esposo está precisando disso. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa. Uma vez meu sobrinho virou para mim e falou assim: tio, às vezes a gente não se apercebe de alguma coisa só ouvindo às vezes alguma coisa que algumas pessoas que trabalham para o mal. Eu conheci alguém que era uma pessoa metida com bruxaria, e ela virou para mim e falou assim: olha, você sabe qual é uma das orações mais poderosas, que nós não podemos fazer nada contra a pessoa? Meu sobrinho, qual? É quando um pai ora pelo filho. A gente pode estar fazendo qualquer tipo de trabalho na vida daquele filho, vem o espírito que a gente está falando com ele e fala assim: não vou poder fazer nada, porque os pais dele estão orando por ele. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Eu estou falando isso, talvez tenha impactado ainda mais o coração dos irmãos, essa palavra vindo de um bruxo, e a gente deixa que essas coisas impactem mais a gente do que a própria palavra de Deus.
Vê se não é. Tá? Certa vez eu ouvi um pastor falando isso. Falou, sabe, irmãos, quando o crente ele fica mais fervoroso, quando ele vê alguém possuído por um espírito maligno, e aí a fé daquele, aí, né, aflora a fé, ele começa a orar com toda a intensidade do mundo, para que aquele espírito maligno seja repreendido. E aí quando alguém vai lá e repreende aquele espírito maligno, aquele crente fica, né, se sentindo cheio de fé, porque eu também orei. Por que a gente não fica cheio de fé? Eu não tenho a Bíblia aqui em papel, eu gosto de levantar quando falo. Por que a gente não fica mais cheio de fé quando a palavra de Deus é pregada? Porque a fé principal na vida do crente é a fé vinda da palavra, é a fé pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é por experiências pessoais, não é por ver alguma coisa acontecendo no campo espiritual, o maligno sendo vencido por uma possessão, mas por ouvir a palavra de Deus e aplicar em nossos corações. Aplica a palavra de Deus em seu coração, recebe essa palavra hoje e seja abençoado no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Nós vamos estar cantando primeiro louvor, depois eu estarei impetrando a bênção apostólica, e depois o celebrar vai continuar louvando a Deus, eu vou continuar cantando, e depois eu vou à porta para cumprimentar os irmãos. Desde já desejo aos irmãos uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Ao casal que está nos visitando lá, muito obrigado pela presença de vocês, voltem sempre, foi uma alegria recebê-los aqui. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus? Quer receber o fogo de Deus? Quer receber a restauração de Deus sobre a sua vida? Amém. Entregue-se diante dele, porque o fogo consumidor, o fogo consome você não. Esse fogo de Deus, ele não quer acabar conosco, ele quer nos purificar. Amém. É nos santificarmos a cada dia. Santificai-vos hoje, porque eu quero fazer uma obra na sua vida amanhã. Amém. Deus quer restaurar a nossa vida. Colocamos diante dele. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite e é chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti.
aqueles que não se dobrarão diante de outros deuses, mas existem aqueles que não se dobrarão diante de outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está preparando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite e é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite e é chegado a amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite e é chegado a amanhecer. E é chegado a amanhecer. E é chegado a amanhecer. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Ele é Senhor. Criamos nisso, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
semana abençoada pelo Senhor, que até na quarta-feira estejamos guardados por Ti, ó Pai. Muito obrigado. Amém.